Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Namastê. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de Noite de Sabedoria, 13ª sessão, e o título de hoje é O Medo deve ser como o sal, ou o medo é como o sal. A ideia é o seguinte: uma comida completamente sem sal fica difícil de ser palatável, fica difícil de mastigar aquilo. O sal, um pouco de sal é importante para que você consiga fazer um bom metabolismo daquela comida. Mas se tiver sal demais na comida, a comida fica inviável de ser comida, certo? Na nossa vida, o medo tem a mesma característica. 2% de medo na nossa vida mantém a nossa mente alerta. 0 de medo na nossa vida gera imprudência. Medo demais na nossa vida imobiliza a gente, certo? Então hoje, basicamente, a gente vai passar a olhar o medo como algo que pode trazer ordem à nossa vida, como algo que faz a gente ficar mais alerta. Porque se você não tem nenhum medo de nada, você se torna imprudente. Você se torna uma pessoa que diz, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso pular daquela ponte ali que não vai acontecer nada em mim. Isso é patológico, certo? Então, para a gente ter uma capacidade de viver de uma maneira decente, a gente precisa ter um pouco de noção do perigo. Perder a noção do perigo também pode ser muito trágico. O medo, ele é uma necessidade vital. As pessoas que não têm nenhum grau de medo, elas normalmente morrem muito rápido. Então, quando a gente está com o nosso sistema muito sem medo, a gente acaba ficando despreocupado demais da vida. Um pouco de receio mantém a gente alerta. Não vai ali não, porque você vai se queimar. Ou não não anda por aí assim, porque senão você vai cair, etc. e tal. Não tem aquela sensação, uma vez que você tá dirigindo qualquer coisa assim, aí você dá uma cochilada eventualmente, aí você acorda, toma um susto, e o medo de você bater novamente traz o teu sentido de alerta, certo? Mas quando a gente tem muito medo, a gente acaba ficando com medo de machucar os outros, medo disso, medo daquilo. Quando a gente deixa de fazer as nossas coisas por medo do que vai acontecer com as outras pessoas, no sentido, será que eu posso dizer isso? E aí o que vai acontecer com essa pessoa? O que acontece na nossa vida? A gente acaba muito travado, certo? Eu não vou fazer isso porque fulano... Isso também, essa palavra como receio, também está dentro dessa conotação de medo que a gente está falando aqui. Sempre que a gente pauta a nossa vida por um medo que além de uma pitada de sal, a gente começa a impedir que a nossa vida flua. A gente está sempre, eu não vou fazer isso porque pode acontecer aquilo lá. Eu não vou fazer então aquilo outro porque senão isso não sei o que lá. A nossa vida fica toda travada a partir do medo. Sem que a gente chame isso de medo, a gente chama de educação, segurança, timidez ou qualquer coisa. Mas são vários sentimentos que estão a partir dessa sensação de perigo. Um perigo muito mais mental do que exatamente um perigo efetivo. Um perigo onde a nossa mente fica obstruída a partir da própria noção de medo. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que considerar que a gente não tem que ter nenhum medo. Todo esse movimento de equilíbrio entre uma dose de medo saudável que não seja nem zero e que não seja excessivo é uma grande maestria, como andar de bicicleta. Você sempre tem que estar equilibrando para um lado e para o outro. Se a bicicleta desequilibra para um lado, você tem que equilibrar para o outro. Se ela desequilibra para o outro lado, você tem que
equilibrar para um lado. Isso tem que ser feito a cada instante da nossa vida, certo? Porque assim como o medo, o desejo ele pode ser algo que facilita a nossa vida ou que atrapalha demais. Se você não tem nenhum desejo, novamente a sua vida fica o quê? Sem sal, apática. Se você vive toda hora os seus desejos de uma maneira desenfreada, o que é isso? Luxúria. Então, tanto o medo quanto o desejo, eles precisam ser orquestrados na nossa vida de uma forma onde sempre um excesso vai ser danoso e uma falta absoluta também vai ser danoso. Ah, mas você tem que reprimir todos os seus desejos. Ou, você tem que atender todos os seus desejos. Nada disso muito radical permite a gente manter uma estabilidade mental. Porque a mente, ela sempre vai ter a tendência de sair do presente. Ela sempre vai ter a tendência de não se sentir plena aqui. Porque no momento em que ela se sente plena, ela, por definição, deixa de estar instável. E a mente, ela sempre está dizendo, eu não estou no A, mas eu preciso disso para ficar feliz em B, etc. e tal. A falência ou a dissolução da mente é justamente estar plenamente no momento presente. E quais são os instrumentos que ela tem para te tirar dali rápido? Um é o medo, o outro é o desejo, certo? Você não precisa ficar como um cão de guarda dizendo assim, agora eu não posso ter medo, agora eu não posso ter desejo. Como a gente viu na sessão anterior, o que o Astábrica fala para o Jenica é, meu querido, independente do que estiver acontecendo na sua mente, apenas se deslumbra. Porque no momento em que você se deslumbra, todo aquele ciclo que está muito neurótico, ele pode abrir a porta. E no momento em que abre a porta, o vento passa, certo? Não precisa ficar preocupado se o vento vai passar ou não. No momento em que você abre espaço, que você se deslumbra e você fala, nossa, impressionante, eu que já faço isso há não sei quanto tempo, já vou fazer serviço naquele lugar há não sei quanto tempo, que estudo isso há não sei quanto tempo, que pratico isso há não sei quanto tempo. Mesmo assim, continuo tendo padrões que se repetem e que são padrões, a princípio, deletérios, destrutivos, mas mesmo assim, o caminho espiritual não é para fazer você a ter um estado de perfeição imediata. É entender que esse processo de ser polido leva tempo. Enquanto isso, se você ficar se recriminando que você está com medo, que você está com desejo, que você está com isso, que você está com aquilo, isso impede o seu desenvolvimento espiritual. A cada passo em falso, apenas uma observação. Uau! Mais um passo em falso. Esse uau, ele tem a capacidade de deixar sua mente livre para continuar no seu caminho espiritual. Erros são apenas erros. Eles vão continuar acontecendo. Até os iluminados erram. Mas a trava em relação ao erro é baixa. Olha aquilo como um processo maior, onde o erro está servindo a reorganizações num concerto que a gente não está conseguindo ver todos os músicos. Entende? Então, seja através do medo, seja através do desejo, seja através do que for que a sua mente te tire do presente, o principal detergente é o deslumbramento. Aí você agora fica muito, descobre isso, descobriu o Ayurveda. Aí quer estudar o Ayurveda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois descobriu a Cabala. Aí quer estudar a Cabala, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois descobriu o budismo, não sei o que lá. Aí quer não sei o que. E a pessoa fala, mas no final da vida eu estudei tanto e não aprendi nada. Como eu perdi a minha vida? Que nada. Apenas deixe que a sua vida repita os padrões de uma forma onde você não se apega à repetição dos padrões. Ok? Se você, na sua caminhada espiritual, está fazendo suas práticas, está tendo teu aprendizado,
e ainda assim vacila, isso faz parte. E na hora que pisar na bola, fala assim, ih, pisei na bola. Mas isso também faz parte. Fique já esperando que, se eventualmente acontecer nesse instante de houver algum deslize, isso vai ser só a sua mente sendo enfeitiçada pelo material. E ela tem essa propensão de querer ficar enfeitiçada porque ela fica mais presa ao mundo externo e se evita um contato interno com o seu eu divino. No momento em que você deixa que a sua espiritualidade floresça, você já não é mais uma pessoa procurando agora eu descobri o catolicismo, não sei o que lá, agora eu descobri o umbandismo, não sei o que lá, agora eu descobri isso, aquilo outro, descobri isso, aquilo outro. Numa caminhada espiritual, quando você chega ao oásis, é importante você parar de procurar ele. Certo? Então, enquanto você não está no oásis, está no deserto, continua procurando o oásis. A tua curiosidade vai te levar a isso. Certo? Faça um esforço nesse sentido. Mas, no momento em que você encontra um caminho espiritual que você se sente confortável, a principal coisa que você tem que fazer é parar de buscar. Porque cada busca te tira do teu encontro. Certo? Se você marca um cinema com uma pessoa, fica procurando ela, e depois que encontra, você ainda continua procurando ela, o máximo que você vai fazer é se afastar dela. No nosso caminhada espiritual é a mesma coisa. E vira e mexe você vai chegar atrasado para aquele encontro, vira e mexe vai acontecer alguma coisa. E a melhor forma da gente manter o nosso compromisso com a gente mesmo é perceber que esses deslizes, eles fazem parte dos hábitos da nossa mente. E para a gente não ficar se torturando, porque eu fiz isso, por que eu errei, por que eu não sei o que é aquilo, apenas olha e fala, nossa, impressionante. Impressionante como diante de 5, 20, 50 anos de práticas espirituais, ainda assim esses padrões sorripiam a mente, enfeitiçam a mente. Uau! Como a mente é uma mágica poderosa. Mas apenas isso. Sem querer ficar entendendo muito da mágica, sem querer ficar repetindo muito a mágica, apenas permitindo que quando essa mágica atravessar o teu sistema, você fala assim, uau, a minha mente foi mais rápida no gatilho, certo? O nosso objetivo é lembrar que a nossa sensação de plenitude vem pela percepção de que por detrás dessa mente existe o divino, animando essa mente. Então, muito conhecimento demais, depois que você descobriu o seu caminho espiritual, ficar estudando muitos outros, de uma maneira assim, exacerbada, exagerada, te afasta do teu caminho, em um certo grau. Isso não quer dizer que você tem que fechar numa cela e falar, não posso escutar mais nada. Mas é diferente, você não vai com a sede da necessidade. Você vai ali como foi conhecer um lugar novo, uma história nova. Mas é importante a gente perceber que espiritualidade envolve um aprofundamento depois de um determinado ponto onde você se encontrou. Pode ser que depois você não se sinta mais naquele lugar. Mas enquanto você se sente naquele lugar, não fica tipo assim, eu estou aqui, mas eu estou só segurando na borda, estou batendo a perna segurando na borda. Não. Depois que você aprendeu a nadar, pode nadar no oceano. Não fica segurando na borda no oceano. Porque qual é o propósito? Certo? Bom, então vamos nessa. Vamos para a nossa sessão. Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê!